continuar com os nossos estudos em 2 Timóteo, capítulo 2 agora. Abra sua Bíblia comigo. Segunda Timóteo capítulo 2, apenas os 2 primeiros versículos. Diz assim o texto sagrado: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Apenas esses 2 versículos. Vamos orar pedindo que Deus nos ajude no entendimento de sua palavra. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por esse tempo que reservamos em prol do teu nome para te cultuar. Eu te louvo também porque estou com esses irmãos nesta noite e agora pedimos o teu auxílio a fim de que o Senhor quebrante os nossos corações, venha quebrantar os nossos corações, para que sejamos transformados com a tua palavra. Confiamos no teu poder, na tua assistência, na tua intervenção. Nos ajude, segundo o teu Espírito, a fim de que contemplemos a verdade contida nesse texto e venhamos traduzi-la na prática, vivendo para a glória do teu nome. Graças te damos por esta noite, por amor e por misericórdia, ouça as nossas orações, Senhor, e nos responda segundo a tua vontade. Fazemos esta oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok. Até aqui nós temos visto que existem 2 coisas básicas por trás desta carta. A primeira é que Paulo exorta Timóteo a perseverar na fé em face das heresias. Ele deveria manter firme a doutrina do Evangelho, a doutrina passada pelos apóstolos, e combater heresias. Essa era a função de Timóteo. E essa tem sido a função dos líderes ao longo do tempo. Devemos defender a verdade do Evangelho em face das heresias. E a outra coisa que está por trás aqui desta carta é a preocupação de Paulo que esta verdade, que deveria ser bem defendida, se perpetuasse, fosse passada para novas gerações. A gente sabe que o apóstolo Paulo estava preso quando escreveu esta carta, numa masmorra, e a morte era iminente, poderia chegar a qualquer momento. E então, Paulo preocupa em passar o bastão. Ele vê na pessoa de Timóteo um substituto, alguém em quem Deus manifestaria o Evangelho. E a pessoa de Timóteo era esse homem responsável para dar continuidade à pregação do Evangelho. Então a preocupação de Paulo, bem clara por trás dessa epístola, é que Timóteo o substituísse na pregação, na exposição da verdade. Então, existe uma verdade que nós precisamos defender contra as heresias, e essa verdade precisa ser passada.
nós precisamos passá-la adiante. Sempre devemos entender que não somos insubstituíveis. Deus nos usa por um tempo, não é? E posteriormente Ele dá continuidade com outra pessoa. Paulo exerceu seu ministério, pregou o Evangelho, ensinou a palavra de Deus durante o tempo de sua vida, e agora, em face da morte, ele passa o bastão para Timóteo, para que Timóteo então dê continuidade. É como se Paulo, com o tesouro do Evangelho nas mãos, recebido de Jesus Cristo, passa agora para Timóteo, e Timóteo fica também com a incumbência de passar a outros, e esses outros passam a outros, e assim o Evangelho vai passando. E foi assim que aconteceu ao longo desses 2000 anos, certo? O Evangelho vem passando de mãos em mãos, até que, pela graça de Deus, chegou em nossas mãos. Hoje podemos desfrutar da verdade contida no Evangelho. E é sobre esse segundo ponto que Paulo trata aqui nesses 2 primeiros versículos. Ou seja, a necessidade de passar a verdade adiante, de dar continuidade à pregação do Evangelho. A preocupação de Paulo é de manter um legado. Ele quer legar a verdade. E essa também deve ser a nossa. Hoje recebemos o tesouro do Evangelho, devemos defendê-lo contra os ataques hereges, e também precisamos entender a nossa responsabilidade de passá-lo adiante. Como cristãos, esse é o legado que a gente precisa deixar. Não que seja errado, mas qual é o legado que você quer deixar? O de um bom pai de família? De bom marido? Ou de boa esposa? Não estou dizendo que não é errado fazer isso, mas qual é o primordial? Um legado de bom filho, de bom pai? Um legado de um homem de bem? Ou um legado de alguém crente em Cristo Jesus, não é? Ou um legado do Evangelho, da nossa defesa como pregadores do Evangelho. Precisamos, irmãos, levar em consideração essas questões, a fim de, além de defender o Evangelho, defender a verdade bíblica, passá-la adiante. Essa é a preocupação divina, não vou dizer preocupação não é? Mas essa é a exortação que Deus faz para o seu povo. Ou seja, os pais devem passar para os seus filhos o conhecimento do Senhor, e os seus filhos devem passar para os filhos deles, e assim por diante. E nós vimos na última quarta-feira que o Senhor é quem está por trás em passar essa verdade adiante, não é? Paulo disse: e por isso estou sofrendo estas coisas, verso 12, todavia não me envergonho, pois eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então era Deus quem iria manter o Evangelho até a volta de Jesus Cristo, né? Ou até aquele dia. E ainda versículo 14, Timóteo guarda o bom depósito mediante o quê? O Espírito Santo que habita em nós. Então, homens estão inseridos nesse processo de passar a verdade adiante, mas a gente sabe que quem está por trás de tudo isso é Deus. Ele quem, age no decorrer da história para que o Evangelho se mantenha. E ele faz isso por meio de um remanescente. Se a gente for observar, a maioria das igrejas que hoje são denominadas evangélicas já abandonaram o esboço apostólico, já abandonaram o modelo das sãs doutrinas. Poucas são hoje as denominações ou as igrejas que conservam o bom depósito,
que preservam o tesouro que Deus nos confiou, que é o Evangelho, né? Mas Deus, ao longo do tempo, sempre suscitou um remanescente. E é esse povo que Deus utiliza para que o Evangelho seja passado adiante. E de geração em geração, ele tem redimido vidas, tem trazido pessoas para perto de si, segundo o seu poder e segundo o seu chamado. E é Deus mesmo quem faz isso, porque se antes da fundação do mundo ele já pré-ordenou salvação a pessoas do século 21, então ele tem que fazer o quê? Preservar, né, a doutrina do Evangelho, segundo o seu poder, e Deus faz isso com bondade, com misericórdia, e tem nos achado hoje em dia, mesmo que haja uma distância aí, né, de 2000 anos entre os escritos e nós. Então Paulo insta com Timóteo para que ele se mantenha firme em meio à debandada geral. As pessoas estavam na Ásia abandonando o Evangelho, certo? Paulo havia sido preso e muitos o abandonaram. Em face a essa realidade, Timóteo precisa manter firme, manter-se firme na fé. Não é uma exigência que Timóteo seja forte em si mesmo. Porque a recomendação de Paulo, a exortação de Paulo no versículo 1 é a seguinte: tu, pois, filho meu, fortifica-te. Ele deve se manter firme. Mesmo se as pessoas abandonam a fé, mesmo se as pessoas não querem mais se associarem à fé, Timóteo deve se manter firme. Agora, essa firmeza não está nele mesmo, mas que ele seja fortalecido por meio da graça que está em Cristo Jesus. A mesma graça que nos leva à salvação, que nos redime, é também aquela que nos fortifica para continuarmos defendendo a verdade e passando-a adiante, certo? É o favor divino, é a graça cristocêntrica. É a graça, ele diz aí, verso 1, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Isso significa, irmãos, que Timóteo deve procurar recursos para o seu ministério, não na sua própria natureza, não nas suas próprias forças e nem na sua própria capacidade, mas ele deve procurar recursos na natureza de Cristo, na graça que está em Cristo, naquilo que Cristo pode prover. É essa a firmeza que nós devemos buscar, não é? Ou seja, nos fortificar na graça que está em Cristo Jesus para o serviço do Senhor. E assim a gente aprende que não dependemos da graça somente para a salvação, dependemos da graça também para servir a Deus, para manter o nosso ministério de pregação e para dar prosseguimento ao crescimento do reino de Deus. Bom, nós já vimos algumas exortações até aqui, né? Por exemplo, Paulo exortou Timóteo a conservar a fé e guardar o depósito. Vimos isso, os versículos em 12 e 14. Contudo, irmãos, deve fazer mais do que perseverar, na verdade, passar adiante. É o que está aí no versículo 2, né? Que nós vamos ver agora. A morte estava vindo para a vida do apóstolo Paulo, e isso tornava Timóteo responsável para que tomasse providências a fim de dar continuidade a esse legado. Paulo empreendeu toda a sua vida, né, ou boa parte da sua vida, na pregação do Evangelho. Deixou um legado. Timóteo deve receber o bastão e continuar na corrida. Deve dar, portanto, prosseguimento. Nessa transmissão da verdade de mão em mão, Paulo apresenta aqui 4 estágios, que é interessante observar a maneira pela qual Deus age no decorrer da história para que a verdade seja propagada e seja passada de mãos em mãos. Então, no verso 2, Paulo começa dizendo assim: olha, e o que de minha parte ouviste,
através de muitas testemunhas. Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para que eles façam o quê? Instruir a outros e assim dar prosseguimento. Existem 4 estágios aqui. O primeiro estágio que a gente pode extrair desse versículo é que a fé fora confiada a Paulo por Cristo. Em Atos dos Apóstolos a gente vê a chamada de Jesus Cristo para Paulo. E Cristo confia a Paulo um tesouro. E Paulo então recebe esse tesouro da parte de quem? De Cristo. Isso nas Escrituras nos mostra que Paulo e nenhum dos apóstolos inventaram o Evangelho. O Evangelho não é fruto da imaginação desses homens, mas o Evangelho é um depósito recebido. Jesus Cristo depositou na conta de Paulo o Evangelho, né? Ele recebeu um tesouro das mãos do Senhor Jesus Cristo. E o que ele precisa fazer é o quê? Paulo transmitir. Jesus Cristo chamou Paulo a fim de que ele pudesse pregar, fundar igrejas e dar, portanto, continuidade à pregação do Evangelho. Em segundo lugar, o que por Cristo fora confiado a Paulo, este, por sua vez, confia a Timóteo. Então é interessante, né? Os estágios. Jesus Cristo, na sua morte, passa a herança para Paulo. E agora Paulo, na sua morte, faz o quê? Passa a herança para Timóteo. E Timóteo, então, deve dar continuidade. A herança que a gente recebe é o Evangelho, né? Jesus Cristo confia o Evangelho aos apóstolos, os apóstolos confiam o Evangelho aos discípulos e assim vai, né? Quando Paulo diz assim, o que de minha parte ouviste? O tempo verbal por trás aqui do ouviste dá a entender, irmãos, que Timóteo ouviu o ensino do apóstolo Paulo de maneira contínua e ininterrupta. Toda vez em que Timóteo estava presente com Paulo, ele estava o tempo todo o quê? Ouvindo, né? Aprendendo o esboço apostólico, o Evangelho. Então, o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas? Muitas testemunhas aqui mostram que a fé apostólica não era uma tradição secreta. Timóteo ouviu de Paulo, mas aquilo que Paulo pregou publicamente. A palavra testemunhas pode ser traduzida aqui também como ouvintes, né? E aquilo que Paulo está confiando a Timóteo foi ouvido não só por Timóteo, mas por muitas testemunhas. E são essas testemunhas que estabelecem a autenticidade daquilo que Paulo está passando para Timóteo. Então, irmãos, hoje a gente pode confiar inteiramente naquilo que é revelado no Novo Testamento. Por quê? Qual é o pressuposto? Jesus Cristo, o Filho de Deus, passa o Evangelho da salvação para homens e os chama de apóstolo, né? Esses homens, eles passam o Evangelho à igreja. E a maneira que Deus encontrou, e que eu acredito que é a mais coerente, para passar o Evangelho foi a inspiração. E assim ele preserva o Evangelho. Por exemplo, o que Timóteo fez? Ele pegou essa carta que recebeu das mãos do apóstolo e tornou-la o quê? Pública. E a carta então começou a ser divulgada. E as pessoas começaram a ouvir o ensino de Paulo. Não só essa carta, mas todas as demais ligadas aí ao Novo Testamento. Podemos, portanto, defender ou confiar, vamos dizer assim, naquilo que os apóstolos comunicaram.
porque são as palavras de Jesus Cristo para a salvação de todo aquele que crê, né? Em terceiro lugar, o que Timóteo ouviu de Paulo, ele agora deve confiá-lo a homens fiéis, diz aí. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo, ou seja, o esboço apostólico, o evangelho, transmite a homens fiéis. Homens fiéis e também idôneos. Aqui Paulo destaca primeiro a questão da fidelidade, alguém comprometido com o reino de Deus, e também idôneos, ou seja, pessoas capazes, aptas para ensinar. Então, essas palavras que Paulo utiliza aqui traduzem a responsabilidade da liderança. Ou seja, Paulo encontra na pessoa de Timóteo alguém fiel e idôneo, né? Ele agora deve passar também para esses homens, pessoas comprometidas com o reino, pessoas aptas para ensinar, e esses vão dar continuidade, né? Em quarto lugar, veja aí, transmite também a homens fiéis, e também idôneos, para transmitir a outros. Então, em quarto lugar, tais homens devem instruir a outros. A palavra traduzida por instruir é a palavra para ensinar. É a ideia lá do mestre, né? Que a gente já viu no versículo 11. Paulo, além de ser pregador do evangelho, ele era alguém também que ensinava ou instruía as pessoas acerca do evangelho. É característica de toda liderança cristã e de todo povo de Deus. Primeiro, pregar o evangelho, fazendo discípulos. Pregar o evangelho, anunciando de maneira geral e pública a palavra do evangelho, só que esses que vêm pela fé precisam entrar em um discipulado. Precisam ser submetidas ao conhecimento do evangelho. Essa é a instrução apostólica, crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Aqui estão, pois, irmãos, os 4 estágios na transmissão da verdade, destacados aí pelo apóstolo Paulo. Então, Jesus Cristo pega um tesouro e passa para quem? Para Paulo. Paulo pega esse tesouro, passa para Timóteo. Timóteo passa esse tesouro a homens fiéis, e esses homens fiéis passam esse tesouro para outros, e hoje a gente está com o tesouro em mãos, né? Graças a Deus, por causa disso. A preocupação que a gente deve ter é de dar continuidade, passar a verdade do evangelho, porque, irmãos, nós somos substituíveis. Deus pode nos tirar e colocar melhores no serviço. A gente deve estar sempre atento a que as futuras gerações dê continuidade. Hoje eu fiquei feliz, muito feliz, porque Miguel evangelizou um coleguinha. Se na hora que eu vi aquilo, eu quase choro, né? E eu dei graças a Deus por causa disso, né? Falando a respeito de Deus como nosso Pai para o coleguinha. Diz que o coleguinha ficou assim, espantado, né, ao ouvir essas coisas. A minha oração é que Miguel dê continuidade. Não só Miguel, mas os que dessa geração agora estão aparecendo na igreja, né? Então, esta é a verdadeira sucessão apostólica. Por que a gente se autodenomina igreja apostólica? Porque nós defendemos o esboço apostólico, ou seja, o evangelho. Quando a gente observa igrejas que falam coisas completamente esquisitas e alheias à verdade do evangelho, isso significa que não são apostólicas. Desprezaram o tesouro. Estão acumulando outras coisas, né? Inclusive, com esse crescimento do racionalismo, as pessoas entendem que o tesouro é coisa do passado, né? E hoje não tem eficiência, muito pelo contrário, tem eficiência sim, e Deus tem salvado vidas através do povo de Deus. Aí agora, nós vamos ficar aqui,
Mas no restante de todo o capítulo, Paulo, irmãos, ele vai usar algumas metáforas, né, para falar a respeito de como Timóteo vai fazendo isso daí, né? Por exemplo, primeiro ele vai falar do soldado dedicado, de um soldado, depois do atleta e por último do lavrador. E aí a gente vai vendo, se Deus assim permitir, nas próximas quartas-feiras, nas próximas quartas, né, cada uma dessas metáforas que Paulo utiliza aqui, de como nós devemos prestar um bom serviço ao nosso Deus. O que fica para a gente? São duas coisas básicas, né? Nesta carta. Hoje, como nunca, é necessário que a gente defenda o Evangelho, que a gente defenda a verdade do Evangelho, porque a verdade salva, a verdade transforma vidas. A religião, irmão, se discute sim, a gente precisa propagar a verdade nesse emaranhado de heresias que a gente tem visto hoje, certo? Vimos na última quarta-feira que precisamos, ao fazer isso, estarmos dispostos a sofrer por causa do Evangelho, porque se a gente for defender o Evangelho, é bem capaz da gente ofender alguém, não é? Mas isso daí não importa muito não. O importante é que o Evangelho seja defendido. E a gente sabe que Deus é conosco nesse processo, né? E a outra coisa importantíssima é que nós devemos deixar um legado para a futura geração. Devemos ser exemplo para esta geração. Paulo foi um grande exemplo para Timóteo. A conduta de Paulo, a maneira como ele manejava bem as Escrituras, isso tudo, com certeza, estimulou Timóteo a continuar. Quando você olha, por exemplo, para uma figura de um homem de Deus, alguém dedicado, né, alguém comprometido com o Evangelho, alguém que abriu mão das coisas deste mundo e de sua própria vida para pregar o Evangelho, isso nos estimula. Existe uma frase do exército que diz: a palavra convence e o exemplo arrasta. É interessante isso, o exemplo, ele de fato arrasta. Então, irmãos, que Deus nos abençoe nessa trajetória, viu? Que a gente defenda a verdade aí com boa disposição e a promulgue passando adiante. Algum comentário? Senão a gente vai